A paz do Messias, chamado Cristo Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, para todos. E agora convido vocês para nós lermos juntos. Aleluia, glória a Deus. O livro de Ezequiel, o 25º livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 18 de Ezequiel. Está escrito: todo pecador deve morrer. Pesado, né? Todo pecador deve morrer. Pesado, mas é a palavra do Senhor nosso Deus. Todo aquele que não quer se arrepender e que vive nas suas práticas, em breve, muito em breve, virá o juízo para todos. Em breve, muito em breve, virá o juízo para todos. Quem fez o bem receberão vida eterna. Quem praticou o mal receberão condenação eterna. Serão destruídos. Aqui está escrito, neste livro de Ezequiel, no capítulo 18. Esta palavra de Yahvé veio a mim, nestes termos: que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. É o que muitos dizem: tal pai, tal filho. Hoje dizem: tal pai, tal filho. Está errado. Estão todos errados, porque os filhos não pagam pelos pais, nem os pais devem pagar pelos filhos. Mas vamos continuar lendo. Tão certo como eu vivo, palavra de Yahvé, o Senhor nosso Deus, eis que prometo, diz Yahvé, o Senhor nosso Deus, nunca mais se mencionará este ditado popular em Israel, e nem em todas as gerações, até porque o seu filho veio para salvar e não julgar, e nem condenar. Veio salvar. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. Palavra de Yahvé, nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, este viverá. Não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos, erguidos no alto dos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres
casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais com uma mulher nos dias de sua menstruação. Este homem é justo e santo. Este homem é bom e honesto, dedicado a mim e respeitoso aos meus mandamentos, porque foge do mal, foge da aparência do mal todos os dias e se achega a mim, e eu me achegarei diante dele. Palavra de Yahvé, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. O homem justo não oprime a ninguém. Antes, devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Ele dá, se compadece e ajuda, né? Aos que não têm. Tampouco tira dos que não têm e nem dos que não têm. Nem tira dos que têm e nem dos que não têm. Vive uma vida boa, justa, sossegada e honesta e dedicada a Yahvé, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Não empresta visando lucro, nem cobra juros, reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro. Ele se examina, ele se olha primeiro a si próprio, se corrige para não pecar contra o Senhor nosso Deus e procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal a mim tem o direito de viver. Oráculo de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Este homem é bom, este homem é justo e honesto. Não vejo nada de impiedade contra os seus patrícios. Este homem é bom, justo e honesto. Palavra de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Contudo, suponhamos que ele venha a ter um filho bruto e violento, que se apresse em derramar sangue, ou que se torne ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade de seus semelhantes. Ora, embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos, nos montes seduz e contamina a mulher do próximo, engana e oprime os pobres e necessitados, furta e rouba, e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado como penhor por conta de empréstimo, frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras abomináveis, busca altos lucros mediante os empréstimos que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago, porventura,
Deverá viver um homem como este? Ser com este caráter? Deve viver um homem com este caráter tão ruim? Ora, claro que não viverá. Porque é infiel, desonesto, pecador, inútil. Certamente morrerá por conta de todas essas suas malignidades praticadas. Será, pois, culpado por sua própria morte. Agora suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu papai comete. E embora os observe de perto, decide que não os cometerá e assim procede. Sempre fugindo das coisas erradas. Mesmo vendo o seu próprio pai praticando, ele foge. Não pratica, não faz o que o pai comete. Porém, este filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel. Não adultera, nem contamina a mulher do próximo. Não subjuga a ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz. Não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupa aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado e não empresta ambicionando lucro. Tampouco cobra juros, obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu papai. Este filho é justo ser humano, com certeza viverá, porque tem as suas mãos limpas, suas mãos não são sujas, aleluia, seu coração não é impuro, aleluia, sua mente não é uma mente falsa, não é uma mente mentirosa, seus olhos não são arrogantes, sua língua não é fraudulenta. Este homem é justo e honesto, dedicado a mim e me obedece, e certamente este homem viverá. Entretanto, seu papai morrerá por causa de sua própria iniquidade, porquanto praticou exortação, roubou seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado. Vou ler de novo. Entretanto, seu papai morrerá por causa de sua própria iniquidade, porquanto praticou exortação, roubou seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Contudo, ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente da culpa do papai, do seu pai? Por que ele não pratica? Por que ele não carrega a culpa? Por que ele não tem culpa dos pecados do pai? Nas orgias do pai dele? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu com toda certeza, ele viverá. Enquanto o pai dele foi inútil, foi ingrato, foi desobediente. Portanto, somente ele deve morrer.
mas o filho deve viver. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será creditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhuma das suas ofensas que cometeu. Por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. Se arrependeu. Arrependam-se todos que fazem coisas erradas. Voltem para o Senhor nosso Deus, para que tenham vida e vida com abundância, disse o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. João 10, 10. Repito, João capítulo 10, versículo 10. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Claro que não, de jeito nenhum. Palavra de Iave, o soberano Deus. Ao contrário, porventura, não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver. Olha o que o Senhor nosso Deus ele fala. Ele diz: afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Não, não, não. Palavra de Iave, o soberano Deus. Ao contrário, porventura, não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver. Aleluia. Dá muita alegria, dá muito prazer a Deus ver o ímpio se arrepender para que venha ter vida e vida com abundância. João 10, 10. Repito, João capítulo 10, versículo 10. Assim disse o Senhor nosso Deus: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Porém, o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Se porém um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos ímpios, dos iníquos, deverá ele viver. Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta devido à infidelidade de que é culpado. E por causa dos pecados que praticou sem apelação, ele morrerá. Aleluia. Repito de novo. Se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça, e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver. Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou sem apelação ele morrerá. Porém, costumais argumentar: o caminho do Eterno não é justo. Ouve bem, ó casa de Israel, rebeldes. Porventura, o meu caminho não é justo? Claro que sim. Ou não são os vossos muitos caminhos que são injustos? Claro que sim, porque não querem se arrepender, não querem voltar
para Iave, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Se uma pessoa justa desviar-se da verdade e cometer pecado, ela morrerá. Por causa do seu erro, por causa da malignidade que praticou, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é reto e justo, ele conservará a sua própria vida. Por refletir sobre todas as ofensas que cometeu e se arrepender de havê-las praticado, desviando-se delas, esta pessoa com certeza viverá, não perecerá. Contudo, a nação de Israel costuma dizer: o caminho do Senhor não é justo. Colocam a culpa no Senhor, nosso Deus, sendo eles culpados. Dizem que o Senhor, nosso Deus, é ingrato, é injusto, sendo eles ingratos e injustos. Ora, então o meu caminho é injusto, ó casa de Israel. Ou será que não são os vossos caminhos que são injustos? Claro que sim. Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo vos julgarei a cada um de vós, segundo os vossos próprios caminhos. Palavra de Iave, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vinde, pois, depressa e convertei-vos, todos vós, de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticaste contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo, porque havereis de escolher a morte, ó casa de Israel. Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Iave, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viverei. Aleluia. Convertei-vos, pois, e vivei. Aleluia. Glória a Deus. E agora todos vocês agora, meus queridos e amados irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.